tudo bem? Eu sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e agora nós começaremos mais uma aula do 8º ano. E aí, gente, nós vamos relembrar aqui os nossos conteúdos de redação, certo? Eu espero que vocês consigam relembrar, ok? Para que consigam fazer a prova de vocês. Bom, as páginas trabalhadas estão entre as páginas 78 a 85. Nós estudaremos tipos de discurso direto, indireto e indireto livre. Relembrando o gênero conto. Por que é essencial você relembrar o gênero conto, o texto narrativo? Para que vocês relembrem como que se comporta os discursos dentro do texto. Dentro do texto narrativo nós temos personagem, tempo, narrador, espaço e enredo. Os personagens são aqueles que fazem parte da trama, né, que estão ali envoltos na trama. O tempo é o cronológico ou o psicológico. É o começo, meio e fim, ou noite e dia. Organização. Quando eu tenho organização, eu tenho cronologia. Quando eu tenho, como em Alice no País das Maravilhas, que ela cai no lugar onde é dia e é noite ao mesmo tempo, não tem dia, às vezes não tem noite, nós não temos aí um tempo cronológico, que é o tempo do nosso relógio. Nós temos o tempo psicológico, das lembranças, do pensamento, do sonho. Os narradores, que são os personagens, o observador e o onisciente. O personagem é aquele que faz parte da história, conta em primeira pessoa. O observador, ele apenas conta os fatos. E o onisciente é aquele que sabe e revela tudo o que acontece, inclusive o pensamento das pessoas. O enredo é dividido em introdução, desenvolvimento, clímax, que é o boom da história, e o desfecho. Tudo já foi trabalhado com vocês. Eu espero que vocês consigam relembrar aí com calma. Bom, quais são os tipos de discurso? Discurso é como a fala dos personagens se apresentam dentro de um texto, ok? Então, eles podem ser apresentados, essas falas podem ser apresentadas em forma do discurso direto. É quando os personagens conversam entre si e usam-se os travessões. Além de ser o mais conhecido, também é o predominante no conto. Então, gente, preste atenção. O discurso direto, ele é representado, sim, pelo travessão, pelos dois pontos, porque indica fala direta. Por isso que é discurso direto. Fala direta dos personagens. É a fala pura dele ali. Ok? Como no exemplo. Talvez esteja aborrecida, pensei eu, e logo alto. Dos pontos. Dona Conceição, creio que não sendo horas, e eu, não. Não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio. São 11h30. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia. Já tenho feito isso. Eu não. Perdendo uma noite no outro dia, estou que não posso. Em meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velho o quê, Dona Conceição? Então preste atenção que nesse diálogo as falas estão puras, certo? É um falando com o outro, é um diálogo e as falas estão puras, tá? Já no discurso indireto, nós vemos uma diferença muito grande. O que isso quer dizer? No indireto, é o escritor que fala pelos personagens, certo? Quando o escritor resume a fala dos personagens em forma narrativa, sem destacá-la, vamos dizer que a personagem conta como aconteceu o diálogo, quase que reproduzindo. Essas duas primeiras formas podem ser observadas no conto A Missa do Galo, Machado de Assis, tanto o direto quanto o indireto. Preste atenção no discurso indireto. Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem o tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços, como para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos e em seguida vi endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre ele repousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços das cadeiras, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Então, quando ele diz comecei a dizer-lhe os nomes de alguns, ele não disse os nomes de forma direta. No discurso direto, ele ia dizer os nomes desses alguns. Mas aqui não, ele conta a história. E dentro da história, ele conta a fala do personagem.
Isso que é o discurso indireto, por isso que é indireto, porque a fala do personagem é dita por outra pessoa. No direto, a fala do personagem é pura, com travessão, 2 pontos, toda aquela sinalização que indica fala. O indireto livre é a fusão entre o autor e o personagem, primeira e terceira pessoa da narrativa. O narrador narra, mas ao mesmo tempo da narrativa surgem diálogos indiretos da personagem como complementado com o que disse o autor. Como as noites precedentes, uma fila de agricultores se formou na porta de uma padaria e o padeiro saiu a informar que não havia pão. Por quê? Onde estava o pão? O padeiro respondeu que não havia farinha. Prestem atenção. Prestem atenção nesse diálogo do narrador com ele mesmo e o personagem de forma indireta. Prestem atenção. O narrador fala e fala também pelo personagem. Ele faz parte ali da trama, né? O padeiro respondeu que não havia farinha. Onde estava ela? Os agricultores invadiram a padaria e levaram o estoque de roscas e biscoitos e manteiga e chocolate. Então prestem atenção, há uma fusão do narrador, que vai falar por ele, e dos diálogos dos personagens. No indireto, apenas indireto, o narrador ele só conta a fala dos personagens, não tem nada dele ali. Não existe primeira pessoa, só existe terceira pessoa. Ele conta a história da fala de outros personagens. No indireto livre, ele fala por ele, eu, primeira pessoa, e por eles, pelos personagens. Certo? Espero que vocês tenham compreendido essa diferença aí. No discurso indireto livre, em vez de apresentar a personagem em sua voz própria, discurso direto, ou de informar objetivamente o leitor sobre o que teria dito no discurso indireto, aproxima o narrador e o personagem, dando-nos a impressão de que passam a falar em uníssono, que são a mesma pessoa. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem autenticidade, austeridade? Olha aí o narrador impondo seu pensamento. O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram, uns comunistas. Olhou-os com a sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando a sua família. Então, prestem atenção aí como se mistura, né, o pensamento do narrador, a voz do narrador com do personagem. Bom, aqui nós temos alguns exemplos dentro dos verbos, né, transformando o discurso direto em indireto e vice-versa. Nós temos aqui o discurso direto, ele acontecendo no presente. Todos os presentes disseram, não votamos nele. Como é que eu faço para transformar isso em discurso indireto? Olha só, um está no presente do indicativo, o outro está no imperfeito do indicativo. Todos os presentes disseram que não votavam nele. Entenderam? Olha só como muda. Você precisa mudar os verbos para que eles continuem fazendo sentido. Perfeito do indicativo. O moço perguntou. Ela não assinou o requerimento. Mais que perfeito indicativo. O moço perguntou se ela não assinara, não tinha assinado o requerimento. E assim sucessivamente. A gente preste bem atenção nessas transformações aqui. Leiam com atenção para que vocês consigam compreender como a gente pode transformar do direto para o indireto e do indireto para o direto. Quando você fala diretamente pelo personagem, é óbvio que os verbos vão seguir a linealogia daquela trama, né? Agora, se você fala pelo personagem, você vai ter que encaixar, né, o momento da fala deles ali. Então, preste atenção. O mecânico garantiu que consertaria a moto. O mecânico garantiu, eu consertarei a moto. Entenderam? Então, não tem porquê no discurso direto os verbos estarem no futuro. Entendeu? Ele disse no presente, eu consertarei a moto. Mas aí, quem vai ter que falar no presente é o narrador. Então, o narrador fala no presente, mas o verbo que diz respeito à fala do personagem vai estar no futuro. Retomando, discurso direto, os personagens conversam puramente entre si, marcado por travessões. O indireto, a personagem conta como o diálogo aconteceu, reproduzindo muitas vezes com detalhes. Em um direto livre, mistura
né, a presença do narrador com a complementação do que diz o autor. Percebe-se também os diálogos indiretos de personagens. Esse discurso expõe os pensamentos da personagem sem tirar do narrador o seu papel de mediador da narrativa. Ele fala dele, ele fala dos pensamentos do personagem, ele fala das falas do personagem, ele pensa, ele está ali imerso dentro de toda a narrativa, certo? O direto não. O direto, ele narra os fatos como aconteceu e ponto. E o indireto, ele conta a história para as outras pessoas. Façam as atividades propostas. Vocês têm até o dia 5 de dezembro para entregar tudo, todos os 4 capítulos. Bem, aqui nós temos um resumo, mais resumos sobre os discursos. Espero que vocês tenham compreendido. Prestem atenção, por favor. E boa prova. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E as demais dúvidas, entrem em contato conosco.